manso e suave, Jesus nos chamando, chama por ti e por mim. Nós vamos começar de novo. Deixa eu só ajustar aqui a afinação. Na hora que eu fui fazer a passagem aqui, já vi que não está afinado. Então, boa noite, boa tarde, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Ao vivo é assim mesmo. A gente de vez em quando tem que parar para afinar o violão e a gente vai começar outra vez. Mais uma vez, cantamos juntos. Nós vamos cantar aqui o hino 201, atendendo aí os pedidos dos irmãos, e enquanto cantamos o hino 201, nós convidamos você para este pacto de vida que o Senhor tem conosco. Chama por ti e por mim. Eis que ele as portas espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já. Vem já, manso e suave, Jesus convidando, e chama o pecador, vem com paciência, ele está esperando. Hoje por ti e por mim. Oh, não desprezes a quem convidando, convida-te a mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, e chama o pecador, vem. O tempo corre, as horas passam por ti e por mim. Transes de morte por fim vão chegando, e chegam a ti e a mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, e chama o pecador, vem. Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado a ti e a mim. Eis que foi morto, foi crucificado, morto por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada,
Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa tarde para você que é abençoado e abençoada no Senhor. Bom dia para você, a quem o Senhor amou, é amado pelo Senhor Jesus desde a eternidade. Você que é aquela a quem o Senhor escolheu para derramar a sua graça, o seu amor. Nós saudamos aqui o Werner e a Ana Maria, saudamos a Ariane, com ela também nós saudamos o Antônio, a Mara, a Daniela e toda a família, saudamos a Nólia e a família Rios, a Nólia Marisete, família Rios aqui presente, saudamos também a Cleidiane e convidamos você para cantar conosco. A nossa querida irmã está dizendo ali que pediu ontem, já atendi hoje. É porque hoje a gente vai falar do pacto de Deus com a nossa alma. E aí a gente vai ter que cantar alguns hinos que falam disto. Então nós vamos cantar juntos. A Ana Maria dizendo que esse hino traz paz ao coração, acalma. Então eu vou convidar você para cantar de novo. Ele, Cleide Rios, tem mais um ano de vida. Deus abençoe ele, Cleide. Se ela puder e quiser pedir um hino de aniversário, a gente está aqui atendendo. Saudamos a Meire, saudamos a Hilda. Com a Hilda nós saudamos também a Milene, saudamos o menino Daniel. Estamos orando por vocês. 201 do Inário Novo Cântico. Manso e suave, Jesus nos chamando, chama por ti, por mim. Eis que ele às portas espera, velando, vela por ti, por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, e chama, ó pecador, vem. Paciência ele está esperando, hoje por ti e por mim. Oh, não desprezes a quem convidando, convida-te a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, e chama, ó pecador, vem. O tempo corre, as horas passando, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim vão chegando, chegam a ti e a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, e chama, ó pecador, vem. Oh, quanto amor que
Me chama, ó pecador, vem. Manso e suave, Jesus convidando. Me chama, ó pecador, vem. Então, juntos agora, para a gente prosseguir, Gênesis capítulo 2, versos de 4 a 17, a gente vai perceber agora aqui um paralelo do texto, né? E eu vou aqui pedir que você preste atenção. Aquele que nos criou soprou o fôlego da sua vida e passamos a ser alma vivente. E aí ele diz que quando o homem quisesse tomar o conhecimento do mal, porque o homem já conhecia o bem, mas resolveu conhecer o bem e o mal, que no dia que quisesse aqui desobedecer a Deus e tomar o conhecimento do mal, ele certamente morreria. Esse texto fala aqui de morte e vida. Por isso a gente vai ter que falar da alma vivente e do pacto de vida que Deus faz com as nossas almas. Por isso a gente cantou aqui o hino que a irmã pediu, encaixa com o tema de hoje, né? A alma cansada, a alma que está ressequida, a alma que está morrendo, vai encontrar vida no Senhor, e o Senhor é que é o autor da nossa alma, da nossa fé, da nossa vida. Eu vou ler o texto todo, você já conhece o texto, mas nós vamos hoje chamar a atenção para a questão da alma, para o tema da alma humana. Já ajudo você dizendo que a gente tem aqui essa fonte, aqui, Enciclopédia de Temas Bíblicos, é onde também, viu, o irmão fala bastante da Mesopotâmia, junto com este livro aqui, História e Geografia Bíblica, em que eles falam bastante sobre estes relatos que aqui estão. Por que é importante a gente fazer essa referência? Porque a gente fez isso ontem, falamos das fontes, de alguma coisa, falamos de algumas palavras e até de algumas percepções sobre esta região da Mesopotâmia que está descrita aqui em Gênesis 2, mas eu gostaria hoje de falar de um assunto completamente diferente que a gente só introduziu ontem, que é o assunto da alma. E nós precisamos entender o significado da palavra alma e alma vivente, para a gente poder entender, inclusive, toda a teologia do Novo Testamento. A gente precisa compreender os conceitos teológicos do Antigo Testamento. Então, uma coisa se comunica com a outra. Tem gente que diz assim, pastor, eu não posso ficar lendo só o Novo Testamento? Pode, mas você vai esbarrar em palavras, em conceitos, vai esbarrar em citações que vão te levar para o Antigo Testamento. Não tem jeito. Porque Deus foi preparando a humanidade para receber a revelação completa de Cristo. E ele foi introduzindo como um professor, passo a passo. Você aprendeu a formar ali as primeiras palavras, depois aprendeu a separar as sílabas, depois aprendeu acentuação, depois aprendeu conjugação nominal, conjugação verbal, aprendeu ali a fazer com que as coisas concordem em gênero, número e grau, depois aprendeu a formar as primeiras palavras, aí você chegou a fazer uma redação, mas você não começou a fazer uma redação inicialmente do nada. Então eu queria que você começasse a entender isso e a gente vai compreender tudo aqui. Vamos caminhar juntos? Vamos lá? Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou. Você percebe, eu estou mantendo o ritmo para você acompanhar, inclusive o texto hebraico, para você entender que tem um ritmo aqui nesse texto e ele precisa ser bem entendido. Então vamos caminhar juntos. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra,
e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Primeira paradinha aqui que nós vamos fazer, como aquela paradinha antes do pênalti, né? Primeira paradinha aqui. Que história é essa de neblina? Por que ele está falando de neblina aqui? A primeira ideia que você precisa entender é que esta imagem desta neblina ou desta nuvem, ela aparece várias vezes no Antigo Testamento. E muitos vão aqui fazer a conexão entre esta neblina, que é literalmente um manancial, com a presença do próprio Deus. Em hebraico, a palavra aqui é que um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. A ideia de um manancial que vem de Deus, ela aparece em outros lugares da própria Bíblia. Ela é inclusive uma imagem forte no livro dos Salmos. Nós somos terra seca, árida e sedenta, e Deus é a fonte deste manancial de águas vivas. Essa é a mesma imagem que está aqui. E esse manancial de águas vivas, então, preparou a terra para a criação do homem. Porque então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. De novo, aqui a gente tem aquele jogo de palavras. Deus formou o homem de Adamá, que significa literalmente a terra molhada, o solo cultivável, o barro que está cheio de vida, que é diferente da palavra que é utilizada para falar da rocha, para falar da terra que está seca, para falar da areia. A gente também usa essa palavra diferente, né? Então, vamos usar a palavra aqui para você entender. Deus formou o homem da lama e não da areia, né? Porque se a gente usar a palavra lama, fica mais fácil da gente entender o que está escrito aqui. É uma terra molhada, é o Adamá, a terra fértil, a terra úmida. Esta Adamá é que dá origem a Adão. Adam é o homem que veio de Adamá, que veio do solo, que veio da lama, e por isto ele foi criado por Deus nesta conexão com a criação. Os rabinos, especialmente aqueles da linha teológica judaica, que a gente já falou que faz uma leitura mística do texto de Gênesis 1 e Gênesis 2, eles dizem exatamente o que aqui? Eles dizem que o homem está ligado ao ciclo da vida na terra. Ele veio do pó e ao pó retornará. Ele veio da terra e para a terra retorna. Eu queria aqui dizer para os irmãos e irmãs que o costume de enterrar as pessoas, ele só existe nas 3 religiões monoteístas, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Outros povos têm o costume de cremar as pessoas, de reduzir as pessoas a cinzas através do fogo, queimando mesmo, como aquela cerimônia dos vikings. Eles colocavam a pessoa dentro de um barco e botavam fogo no barco e jogavam o barco pegando fogo no mar. Ou como aquela cerimônia dos gregos e os romanos que empilhavam várias coisas que fossem combustíveis, óleo junto com lenha, e depois colocavam o corpo da pessoa sobre e colocavam fogo. Então, muitos povos faziam como ritos fúnebres a cremação, queimando os seus mortos. Mas dentro da tradição judaica, dentro do judaísmo, dentro da tradição islâmica e dentro do islamismo e dentro da tradição cristã, há uma referência aqui de que o homem foi formado da terra e volta para a terra. E que o enterro seria esta lembrança do que está na criação e do decreto do Criador, de que
o pecado era consequência da morte. Paulo explica isso teologicamente e a imagem do enterro lembra isso simbolicamente, que o salário do pecado é a morte e que como consequência do pecado nos tornamos mortais e que a mortalidade é representada pelo retorno ao pó, pelo retorno à terra, para que nós pudéssemos então, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 15, ter uma nova realidade a partir do momento em que somos semeados em corrupção, mas nascemos ou renascemos, brotamos numa nova criatura. A imagem de Paulo é uma imagem lá em 1 Coríntios 15 que dialoga com o texto de Gênesis. Semeia-se em corrupção para a ideia de que a semente que é enterrada e ressuscita-se em glória. Essa imagem de Paulo que está aqui é a imagem que aponta lá para o texto de Gênesis 2, para o homem formado da terra e que volta à terra quando morre. Bom, o homem foi formado e aí pronto, Deus disse, haja homem, e aí o homem passou a existir. Não foi isto. Perceba aqui que há um detalhe em Gênesis 2 que é diferente de Gênesis 1, e o nosso irmão Eberlen César vai dizer que esse detalhe, ele é um detalhe a mais para entendermos a especificidade da humanidade, a singularidade da alma humana, e aí você começa a entender aquele salmo, que é o salmo número 8, que diz que o homem foi feito um pouco menor do que Deus. É importante você entender isso para você entender a imagem e semelhança do Criador e para você entender o que significa isto. Eu vou citar aqui de novo o texto do nosso irmão, mas eu vou citar aqui uma citação que ele está fazendo. Ele está fazendo uma citação aqui de um livro chamado Memórias Espirituais, do falecido presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Jimmy Carter foi, inclusive, aquele que criou o Pacto de Abraão e que estimulou, através do Pacto de Abraão, a ideia de que cristãos, árabes e judeus pudessem viver em paz no Oriente Médio. Então, todos os protocolos de paz de Jimmy Carter tinham essa ideia teológica. Mas também tem a ideia teológica a respeito da própria criação. Veja aqui o que diz Jimmy Carter nesse texto que é citado. Eu, infelizmente, não tenho aqui o livro do Jimmy Carter, Memórias Espirituais. Eu tenho só a citação do livro feita pelo reverendo Eberlen César no livro de História, Geografia e Arqueologia Bíblica. A minha fé foi-me infundida desde a infância. Apesar de alguns períodos de dúvida, ela foi confirmada e fortalecida pelos benefícios espirituais palpáveis que recebi da certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É só pela fé que eu posso manter um relacionamento com o Criador Onipotente, com o meu Salvador pessoal. Também comecei a enxergar que a minha fé cristã e meu ponto de vista científico podiam ser e são compatíveis e não conflitantes. Uma das passagens bíblicas que me ajudaram a compreender isto se encontra na carta aos Romanos de Paulo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A ideia de Paulo era que as glórias do mundo à nossa volta provam a existência de Deus. Como Paulo, vejo a glória de Deus em mim, nos mistérios insondáveis do universo, na diversidade e na complexidade da criação. Surpreendemo-nos maravilhados diante do carvalho que cresce da bolota, da flor que viceja, do DNA que modela a aparência e também do caráter que revela a alma de um ser vivo.
É quase humanamente incompreensível o fato de que a nossa galáxia, na Via Láctea, ter bilhões de estrelas equivalentes ao Sol e no universo bilhões de galáxias equivalentes à nossa. Por outro aspecto, admiro-me diante do fato do átomo, que estudei no segundo grau, ser na verdade uma coleção de componentes notáveis, matéria e antimatéria, girando em direções diferentes e ainda assim unidos por forças de imenso poder. O conhecimento científico só aumenta o meu senso de que a glória divina preenche todo o universo. Ao longo dos séculos, os cientistas foram descobrindo cada vez mais essas verdades. Verdades que sempre existiram. Nenhuma dessas descobertas contradiz a minha crença num ser último e superior. Como crente que sou, não me embaraço com as descobertas nas áreas da astronomia, cosmologia, geologia, paleontologia, de que o universo é enorme e está em expansão ou que a Terra é muito antiga. Aqui você está vendo o testemunho do Jimmy Carter, mas nesse testemunho ele diz o seguinte: o que é importante nesta história é o relacionamento pessoal com o Criador. E a imensidão e a complexidade do universo ou a sua datação são apenas sinais pequenos de coisas que nós podemos tentar compreender. E eu li esse texto por quê? Porque primeiro Jimmy Carter foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a viver até os 100 anos. E a Bíblia diz que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Segundo, porque durante toda a sua trajetória ele continuou firme no testemunho da sua fé. E a Fundação Carter tornou-se uma fundação que luta pelos direitos humanos, pela paz mundial, pela democracia, na observação de diversos pleitos eleitorais, mas também que fez mais pelo diálogo entre cristãos, árabes e judeus do que qualquer outra organização no mundo. Que dizia ali o nosso irmão, portanto, Jimmy Carter, em seu empenho? Dizia: fomos criados todos por Deus e em todos nós está a dignidade da vida humana, e estas almas viventes foram todas formadas pelo Senhor. Eu vou convidar você para compreender que a relação, preste bem atenção nisto, entre ser humano e Deus, ela é uma relação pessoal desde a sua criação. E aqui, para simbolizar, tipificar, mas também para deixar isso bem claro, para atestar que há uma relação diferente. O texto de Gênesis 2 inclui um detalhe que não aparece em Gênesis 1. Que detalhe? De que o próprio Deus soprou no homem o fôlego da vida. Ele formou a vida. E ele poderia ter feito isto como qualquer outra parte da criação. Deus ordenou e as coisas existiram. Deus poderia ter simplesmente pronunciado uma palavra criadora dizendo: haja homem, e o homem passou a existir. Poderia simplesmente ir organizando as coisas com seu poder, como acontece em Gênesis 1, mas no caso do ser humano, Deus estabeleceu uma relação pessoal. Ele soprou aqui aquilo que passou a ser entendido como o próprio Espírito de Deus, o fôlego da vida. E aqui a gente tem uma discussão que não vamos dar conta hoje, tá? Eu só vou introduzir a discussão hoje, vamos concluir amanhã. O primeiro ponto dessa discussão é: os teólogos, olhando para esse texto aqui, começam a pensar aquilo que passa a ser chamado de antropologia teológica. A antropologia teológica, ela é diferente da antropologia física, da antropologia biológica, da antropologia cultural. Em que momento? A antropologia cultural cuida dos costumes e culturas. A antropologia física cuida das distinções entre as etnias e os povos humanos, uns mais altos, outros mais baixos, enfim, de todos os costumes que nós
constituímos e também da nossa imensa diversidade como humanidade. Mas a antropologia filosófica e a antropologia teológica perguntam o que significa ser humano. E aqui a gente tem um desafio para entender o que é que significa ser humano e o que é a humanidade, passando pela pergunta sobre a constituição da própria alma humana. Porque o ser humano, ao contrário dos demais seres vivos, foi declarado no texto de Gênesis como alma vivente. Essa expressão alma vivente é a mesma expressão que Paulo utiliza em 1 Coríntios 15. E aqui vale a pena você entender que esta expressão não é uma expressão qualquer. Quando Paulo diz, lá no texto que ele fala da ressurreição, 1 Coríntios 15, capítulo 45, que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, é espírito vivificante, Paulo está fazendo aquilo que é teologia de gente grande. 1 Coríntios 15, verso 45. E ele está resumindo toda a criação e a redenção neste verso. O primeiro ser humano foi feito alma vivente. O último ser humano, o último Adão, perfeito, com a obra completa, a mesma obra que Deus viu completa desde lá de Gênesis 2, verso 2. Ele foi feito espírito vivificante. Alma vivente, espírito vivificante, aqui são palavras que nós precisamos entender. E aí eu vou começar com Adão, com o ser humano, e depois a gente vai chegar em Cristo. Mas perceba como a antropologia teológica, a antropologia filosófica é complexa. Primeiro, Adão tinha mente, como nós temos, e essa mente às vezes era chamada de psique. Adão tinha um entendimento de si mesmo, que nós chamamos de consciência. Adão tinha, como todo ser humano, também uma alma, e recebeu também o Espírito de Deus. Então eu queria que você começasse a entender isto, porque a partir daqui os teólogos vão começar a discutir, sabe o quê? Se a composição do ser humano ela é dicotômica ou tricotômica. O que significa isto? Dicotômicos quer dizer que tem dois tomos. Tomo 1, tomo 2, como os livros antigos, volume 1, volume 2. Então, eu vou falar volume para ficar mais fácil. Então, como é que se constitui essa alma vivente? Como é que se constitui esse ser humano? Para alguns dos teólogos da antiguidade, para alguns dos teólogos dos nossos tempos, na compreensão do próprio ser humano, da própria antropologia teológica, o ser humano é carne e espírito. Ele tem a parte carnal, é o homem carnal, e o homem espiritual, convivendo os dois dentro de si. E o espírito e a alma seriam, para esses teólogos, a mesma coisa. Queria que você entendesse isso, que você vai entender uma discussão de muitos séculos. Então eles vão dizer o seguinte: existe a parte material, a parte carnal, que nos constitui como homens carnais criados à imagem e semelhança do Criador, mas também em conexão com a criação, com a própria terra. Essa é a nossa parte carnal material. Junto com esta parte, tem uma outra parte, que é a parte espiritual, que seria o volume 2 do ser humano. E esta parte espiritual é a alma, que também é chamada de espírito, mas alma e espírito aqui não teriam distinção. E eles usam vários textos da Bíblia para dizer que não tem distinção, porque às vezes a Bíblia usa indistintamente a palavra alma e a palavra espírito para dizer
que a alma e o espírito estão ali junto com o corpo e que corpo e alma e espírito compõem, portanto, duas faces da mesma moeda. A outra posição é a posição tricotomista, que vai dizer que o homem tem carne, alma e espírito, sendo este espírito aquele que foi soprado na criação e que vem do próprio Deus e é a própria presença de Deus em cada ser humano. Então, é este Espírito de Deus que estaria, de acordo com esses teólogos, dizendo ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É este Espírito de Deus que estaria fazendo a junção entre aquilo que é corpo e aquilo que é alma. Então é como se o espírito fosse a cola que juntasse esses dois lados. Então os tricotomistas dizem que tem corpo, alma e espírito. E esse espírito seria a presença, a parte de Deus, a imagem e semelhança de Deus que está no ser humano. A aplicação prática disto. E aí eu vou começar a trazer o tema aqui para você entender como ele é complexo e como a gente não vai dar conta dele hoje. A gente vai ter que falar mais dele amanhã. A aplicação prática disto. A composição do ser humano na visão tricotômica faz com que todos os seres humanos da Terra, todos os seres vivos, tenham a presença de Deus. O Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, estaria em todos. Presente ali, de alguma maneira, trabalhando com o homem para que a alma vivente, a mente e a consciência do homem pudesse mudar a parte carnal, e nesse conflito entre carne e espírito, a alma seria um terceiro agente que estaria decidindo pelo espírito ou pela carne em alguns momentos. Agora, eu quero que você entenda que quando eles dizem que o Espírito de Deus está em todos os seres humanos, então isso quer dizer todos mesmo, desde Adão, criados à imagem e semelhança do Criador. Então o problema com as visões tricotômicas é dizer o seguinte: peraí, todo mundo tem espírito e o Espírito de Deus? Os ímpios também? Os perversos também? É aqui que existe a grande divergência, porque aqueles que defendem a visão dicotômica vão dizer o seguinte: não é todo mundo que tem o Espírito de Deus, só quem recebeu esse Espírito. Só a quem o Espírito tocou. Os outros têm só a alma e o corpo. Tem só, portanto, a parte espiritual e carnal, mas a alma vivente ainda não foi vivificada pelo Espírito. Então aqui a gente tem esse debate só para você entender como é que ele é complexo, mas como ele parte daqui, desse texto de Gênesis capítulo 2, verso 7. Para a gente encerrar, porque já estamos caminhando para o encerramento por causa do tempo, nós precisamos aqui dizer que você não precisa decidir agora se você vai ser dicotomista ou tricotomista. Você não precisa decidir agora a respeito de algo que você só vai entender claramente na eternidade. A respeito disso, eu me calo um pouco em alguns desses temas, desses debates, e digo assim: olha, não faz muita diferença para mim se em mim está o corpo, a alma e o Espírito de Deus, porque eu já sei que tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que sou filho de Deus. Mas na eternidade a gente vai ver se os tricotomistas ou os dicotomistas estão certos. Por ora, o que é importante é saber que é o Espírito de Deus que promove a vida, e o Espírito de Deus pode ter soprado no ser humano para que ele se tornasse alma vivente, mas isso não quer dizer que o Espírito está lá no ser humano e permanece nele e em todos os seres humanos. Esse debate aqui a gente vai continuar amanhã, mas eu já vou, desde já, colocar aqui essas discussões para você entender como elas começam entre os teólogos a partir de um texto tão pequenininho como esse, e a partir daquela
passagem ali de Paulo, a gente vai entender melhor o que significa essa alma vivente que recebeu um pacto de vida no Criador. A respeito disto, o texto bíblico diz que Adão morrerá. E a gente sabe, pelo próprio texto de Gênesis 3, que ele não morreu imediatamente. Portanto, a morte da qual está falando o texto de Gênesis capítulo 2, verso 17, não é a morte física. E eu queria que você entendesse isso para a gente começar a entender. Que é possível que o texto esteja falando de outra morte. E aqui a gente vai ter que começar a entender melhor um pouco mais esse texto. E aí nós vamos entender esse pacto de vida e vamos entender também porque a árvore da vida aponta para Jesus Cristo. Bom, os irmãos já estão comentando ali, então vamos lá. O Werner pensa a mesma coisa que eu. Eu prefiro muitas vezes ser dicotomista, meio até, como é que a gente pode dizer assim, meio econômico nas minhas decisões e posições, porque eu acho difícil crer que uma pessoa perversa, um ímpio, tem ali o Espírito de Deus. Eu acho que está faltando alguma coisa ali. E também creio que o Espírito de Deus nos foi outorgado em Cristo. Se Cristo se tornou alma vivificante é porque a obra, a pessoa e o pacto que Cristo fez em nós trouxe o Espírito Santo para a nossa vida. E aqui eu queria que você entendesse isso, que sem Cristo a gente não teria o Espírito Santo. Por isso, porque o próprio Cristo diz, convém que eu vá, porque quando eu for, descerá o Espírito Santo. Então aqui a gente já começa a entender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, sobre alma, e isso tem tudo a ver com Gênesis, está vendo? Bom, a Liana Maria está dizendo que a família está assistindo. Bem-vindo toda a família, Deus abençoe. Márcia está falando ali da dicotomia também, o Werner também. Creuza, eu agradeço o carinho da Creuza, espero ter explicado bem, mas se ainda ficou alguma dúvida, nós tiraremos. Márcia dizendo que nos encontraremos lá no céu e a Nólia cantando, o Espírito de Deus está em mim. Amém. Então, eu vou cantar esse texto e a gente, aliás, domingo é domingo de Pentecostes. E a gente vai ter a oportunidade de refletir sobre a chegada do Espírito, sobre o Espírito de Deus e sobre a alma humana amanhã, na sexta-feira, e a gente vai concluir esse texto aqui. Vamos explicar o que é uma alma vivente, o que é, como diz Paulo, o espírito vivificante. Vamos explicar a obra da criação, da redenção e da salvação, e vamos explicar como a Bíblia vê o ser humano. Porque nós fomos criados para Deus e criados para a vida eterna, mas o conhecimento do mal, eu faço questão de colocar nessa ordem, porque o homem já conhecia o bem. O que a gente percebe no texto de Gênesis é que ele quis conhecer o mal. Ele já conhecia o bem, mas quis ser conhecedor do bem e do mal. Bom, o conhecimento do mal trouxe a morte, e esta morte aqui, eu concordo com muitos teólogos, com a maioria deles, não é somente física, e a gente vai ter que falar um pouquinho mais sobre isto amanhã. Vamos encerrar com uma oração, está na hora de encerrar, já completamos aqui os 59 minutos, 55 segundos e contando, então vamos fazer a oração final e vamos trazer a bênção. E amanhã a gente conclui esse capítulo 2 de Gênesis e vamos concluir falando da alma humana que foi criada para ser alma vivente e para viver eternamente com o Senhor. Oremos. Santo, eterno e bendito Deus Todo-Poderoso, te bendizemos, Senhor, porque Tu és o autor e sustentador do nosso fôlego de vida, da nossa alma e da nossa vida eterna. E tudo isso nós recebemos em Cristo Jesus. E te bendizemos, Senhor, porque em nome de Jesus aqui estamos na Tua presença e estaremos contigo eternamente. Nós te rogamos que o Senhor sempre nos mostre a Tua direção, a Tua voz e a Tua presença
e que o teu Espírito Santo atue em nossa mente, em nosso coração, em todo o nosso ser, para que sejamos aqueles a quem o Senhor estará chamando na ressurreição do corpo e na vida eterna. É o que nós cremos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém.